Olá, amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e hoje nós vamos aqui aprender a fazer o cálculo de uma amostra. O que eu tô querendo dizer é que nós vamos aprender a colocar pontos na agulha e fazer a soma para saber quantos pontos e quantas carreiras nós vamos precisar para executar a nossa peça. Bem, neste caso aqui, deste trabalho que eu vou fazer, eu vou utilizar aqui o fio Glan da Cisne. Aqui as especificações, do fio me diz o seguinte, que este fio aqui, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem bem, mas aqui tem as especificações, para agulha de crochê seria agulha 3,5. Para agulha de tricô, tá? Aqui me diz o seguinte, que para uma amostra 10 por 10, eu teria 31 carreiras e 26 pontos tecidos em agulha 2,5. Então, aqui no rótulo dos fios, normalmente vem a especificação que como foi feita a amostra para trabalhar o fio. Só que nem sempre isso bate com o nosso trabalho, com a nossa tensão de pontos. Então, por isso é muito importante que você pegue o fio e faça a sua amostra antes de executar, porque muitas vezes você pega uma amostra que dá referência e você faz exatamente igual, e aí a sua peça fica menor do que você esperava ou maior do que você esperava. Por esse motivo é importante tirar a amostra antes. E também aqui me dá a referência se eu fizer com um único fio, que não é o meu caso, eu vou trabalhar aqui com 2 fios juntos, então é óbvio que eu não posso utilizar nem agulha 2,5 e nem me basear pela amostra que foi me passada aqui pelas indicações de fábrica. Então, o que eu faço na hora de fazer os meus trabalhos? Normalmente, eu executo a amostra já na agulha que eu vou trabalhar, né? Ou pelo menos similar. No meu caso aqui, eu vou utilizar uma agulha 5 milímetros retas e eu posso aqui mudar e colocar numa 5 milímetros circular. A amostra vai ser tecida numa 5 milímetros, então não importa se eu vou mudar depois qual é a agulha que eu vou utilizar, se vai ser essa reta ou passar por uma circular, mas desde que seja com a mesma milimetragem. Então aqui eu faço uma quantidade de pontos e uma quantidade de carreiras que eu vá conseguir medir um tamanho ideal. Como é que eu digo tamanho ideal? Eu gosto de fazer as minhas amostras sempre tirando de 2 a 5 centímetros, tá? De vez em quando eu faço com 1 centímetro, mas na maioria das vezes eu faço um pouco maior. Eu coloco a amostra esticadinha, né? Tem gente que até prende com alfinetes, tá? Como eu faço a amostra já bem sentadinha, não vejo necessidade. Mas vamos lá. Aqui, você vai decidir, né? Como eu disse, nesse caso aqui eu vou fazer com 5 centímetros, tá? Para fechar uma conta mais padrão. Então, aqui, 5 centímetros. Você vai colocar na reta aqui, que você possa contar aqui os seus pontos, tá? Então, aqui, aqui começa a minha contagem, de 5 centímetros, então até aqui, tá? Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Eu tenho 11 carreiras, então eu vou anotar aqui, 5 centímetros
eu tenho 11 carreiras. Agora vamos aqui. Quantos pontos? Então, novamente agora, só que invertido, ó. Vou colocar aqui na base do ponto, ó. Estou vindo daqui, ó, da metade, então tô, né, exatamente no pontinho aqui. Então, coloco aqui 5 centímetros, ó. Então, é daqui até aqui, certo? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, vocês vejam que tá pegando aqui no 9, ó. Não chega exatamente aqui no 9, mas eu vou contar ele para que a peça não fique muito justa. Então, 9 pontos. Então, aqui, para 5 centímetros, eu tenho 9 pontos. Bom, então, agora a minha amostra de 5 por 5 centímetros me mostrou que eu tenho 11 carreiras e 9 pontos. E aí, nós passamos para a peça que vamos executar. A peça que vai ser executada, você vai tirar a medida, sendo ela um trilho, um casaco, uma blusa, uma calça, não importa, você precisa fazer, né, a medida da sua peça. Normalmente, né, a gente faz o quê? A gente tira ali a medida mais ou menos por padrões da internet, né? Quando você não tem o cliente, você faz o quê? Você não mediu o seu cliente, digamos, é uma peça pessoal e não uma peça para casa, você não tem o seu cliente ali presente, muitas vezes, para tirar as medidas dele, mas ele diz assim para você: olha, eu tenho manequim 42, então você vai colocar lá, e aí é uma blusa. E o que você vai fazer? Você vai na internet e vai procurar lá, medidas, blusa, tamanho 42. E lá vai ter as especificações. No meu caso, eu tenho as medidas que eu vou executar essa peça aqui, que inclusive nós vamos depois executar a peça junto, tá? Eu vou botar essa peça aqui, ela vai ser executada e vai ser colocada no canal. Então, nesse caso aqui é uma blusa, tá? E a minha medida é a seguinte: eu tenho que fazer ela com 52 centímetros no comprimento total, tá? Então, aqui a minha blusa vai ter 52 centímetros aqui. E aqui eu vou ter 50 centímetros, certo? Olhem só, a medida é de comprimento e largura. Porque nós só temos que saber quantos pontos, aqui, pontos, e aqui, carreiras. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque eu não estou descontando cava, nem gola, nada disso. Eu só tenho que saber agora, no momento, quantos pontos eu preciso para fazer a minha peça. E depois, conforme a execução, quantas carreiras eu vou precisar para o comprimento total. Então, vamos lá. Olha só, vocês lembram que a minha medida me disse que 5 centímetros eram 9 pontos. Eu preciso de 50 centímetros. Então, como é que nós vamos fazer aqui? A velhinha regra de 3. Se para 5 centímetros eu tenho 9 pontos, para 50 centímetros, quantos pontos eu vou precisar? Referência X. Agora, a regra de 3 é este vezes este e este vezes este.
Então, 5 vezes x é 5x. 50 vezes 9, 5 vezes 9, 45. Com o zero, 450 pontos. Esse é o resultado? Não terminamos a regra de 3, porque agora precisamos isolar o x aqui. X fica aqui 450, né? Que seria um igual pela regra. Então, x é igual a 450, esse 5 está aqui multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então, isso significa que x é igual a 450 dividido por 5, 90 pontos. Então, neste caso, eu vou colocar 90 pontos na agulha. Isto contando também se você já escolheu o ponto fantasia. Se você já escolheu o ponto fantasia, veja se ele cabe dentro desses 90 pontos, porque senão você dá aquela adaptada, certo? Aí pode ser que você precise de mais 5 pontinhos. Vai fazer diferença? Vai aumentar mínima coisa. Claro que você não vai aumentar 20 pontos, porque daí a peça vai ficar exageradamente enorme. Você tem, então, diminuir a quantidade de pontos, certo? Espero que eu esteja aqui sabendo explicar. Então, vamos reformular isso aqui. A minha amostra dizia que 5 centímetros era igual a 5 pontos. A 9 pontos. Então, se 5 centímetros é igual a 9 pontos, eu preciso de 50 centímetros aqui na minha peça, porque aqui são a quantidade de pontos. 50 centímetros na peça é igual ao quê? A x, que é o nosso ponto de interrogação do momento. A gente não sabe ainda quantos pontos precisamos para 50 centímetros. Passamos a fazer a regra de 3. Se isso é vezes isso, isso é vezes isso. Então, 5 vezes x, 5x, igual a 50 vezes 9, 450. Então, 450 pontos. Agora, vamos concluir a regra de 3, porque até então nós temos essa referência. Agora, vamos concluir, porque precisamos isolar aqui esse x para saber quantos pontos, né? Porque o x é a questão. Aqui é como se a gente tivesse uma interrogação de quantos pontos precisamos. Então, aqui fica a nossa interrogação. E esse 5 está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. 450 dividido por 5. Então, 450 dividido por 5, 90 pontos. Certo? Então, para fazer a peça, no meu caso, eu vou precisar em torno de 90 pontos. Eu ainda não vi se ele vai fechar no meu ponto fantasia. Estou dando aqui o bruto do cálculo. Depois, quando vocês forem acompanhar o vídeo lá comigo, que será o próximo vídeo, aí então vocês vão ver se eu adaptei ou se eu deixei na quantidade bruta de pontos. Agora, vamos para o bruto também do cálculo de carreiras. Então, aqui é pontos. Então, aqui, ó, são pontos. Quantos pontos nós precisamos? Descobrimos que 90 pontos. Agora, aqui embaixo, eu vou fazer carreiras. Vamos lá. Mesma referência. Se para 5 centímetros eu tenho 11 carreiras, eu vou precisar de 52 centímetros. Então, agora, para 52 centímetros, quantas carreiras eu vou precisar?
vamos à regra de 3, que é este vezes este e este vezes este. Então, vamos lá. 5x igual 52 vezes 11. Então, vamos lá, 52 vezes 11. Vamos fazer essa continha aqui. Aquela lá estava mais fácil, era um númerozinho só. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. Agora a gente soma aqui. 2, aqui é 7 e aqui é 5. Então, 52 vezes 11 é 572 carreiras. É a nossa referência aqui, carreiras. Então, referência. É 572 carreiras? Não, não terminamos aqui a continha de regra de 3. Precisamos isolar aqui o nosso x. Então, x é igual a 572 dividido por 5. Então, o x vai ser igual a 572 dividido por 5. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Uma vez, desce o 7, mais uma vez, vai sobrar 2 aqui, desce o 2, 22. E aí aqui 5. Então, 5 vezes, eu fiquei raciocinando e pensando, dá 4, né? 4 vezes 5 é 20, tá faltando folha, vai sobrar 2. E aí agora vem aquela situação, sobrou 2. Como é que nós vamos saber para terminar a conta? Regra matemática. Coloca um zero aqui, uma vírgula aqui e aumenta um zero aqui. E agora é 4, que aí é 20. Eu vou passar essa conta para não ficar complicado, porque ela não está aparecendo, para uma outra folhinha aqui. Para aí. Então, vamos complicar. Mais do que já é, né? Então, 572 dividido por 5. É uma vez, é 5, aqui é menos, é 0, desce o 7, é uma vez, 1 vezes 5, 5, aqui é menos, sobra 2, desce o 2, 22. É 4, porque 4 vezes 5 é 20. É menos, aqui sobra 2, aqui 0. Regra matemática, pode sobrar aqui? Não, eu preciso de um número exato ou aproximado. Então, é uma vírgula aqui, aumenta um 0 aqui. Agora, eu sei que 4 vezes 5 é 20 e assim eu zero a conta. Mas como é que aí agora eu sei quantas carreiras se deu 114,4? Então, agora a gente decide se você quer 114 carreiras ou 115 carreiras. Como eu gosto de usar a regra de arredondamento, após a vírgula é menor que 5, não é igual e nem maior, então eu vou utilizar 114 carreiras. Pela minha regra de arredondamento, se aqui fosse 5 ou maior que 5, eu passaria para 115 carreiras. Mas isso aqui também é uma regrinha matemática, não faz diferença, tá? Deu quebradinho aqui, você decide. Uma carreira a mais, uma carreira a menos. Então, aqui descobrimos que vai ser, no meu caso, aqui é 4 e eu vou colocar 114 carreiras. Mais uma vez, relembrando, no bruto de 52 centímetros. Eu não descontei nada. Não descontei aqui a questão de cava, porque se nós for cavar, né,
aqui, ó, se a peça for cavada, aí então, na verdade, eu vou ter uma medida aqui, aí você tem que medir da cintura até a parte de baixo do braço para descontar de 52 centímetros. Vamos dar um exemplo? A manga, normalmente, a cava fica em torno de 18 centímetros. Então, se um total do bruto é 52 centímetros, então aqui eu tenho uma quantidade de carreiras e aqui eu vou ter outra. Como é que eu vou saber? Para 52, ó. Aqui, normalmente, como eu estou dizendo, é 18 centímetros. Então, menos 18. Então, aqui 12 são 3, 8. São 4. 8, 9, 10, 11, 12. Então, é 4 aqui. Aqui ficou 4. Então, ó, se eu for descontar para a cava, vai ser aqui 34 centímetros e aqui 18 centímetros. Por isso eu disse que 52 é o bruto. Estou mostrando porque nas receitas mostra normalmente dividido quando tem cava, né? A não ser que a blusa seja reta, ela mostra dividido. E aí você só soma aqui, os dois vai obter esse 52 e aí você faça o cálculo de carreiras, porque independente dela ser reta ou cava, você vai ter os 52 centímetros, então você vai precisar 114 carreiras para a sua receita. Então, aqui eu dei a explicação de como é que eu vou executar depois a minha peça, mas isso aqui são cálculos. Eu estou aqui mostrando que não adianta depois você, na minha receita, chegar e dizer assim: quantos pontos eu coloco para fazer tamanho 38? Porque nesse caso aqui, ela vai medir para um tamanho de 44 a 46, vai ser mais ou menos esse tamanho dessa blusa aqui. E aí você vai dizer assim para mim: ah, mas eu quero saber para 38. E aí a minha resposta é: não sei. Não sei quantos pontos você vai usar, porque eu não sei o fio que você vai usar, eu não sei a agulha que você vai usar, você tem uma tensão de ponta, eu tenho outra. Então, o ideal é que se faça uma amostra e que se faça o cálculo, certo? Então, eu espero aqui que vocês tenham mais ou menos entendido como é que eu tiro as minhas amostras e os meus tamanhos, para que você também possa executar aí a sua peça. Certo? Vou ficando por aqui, então. Me deixe um comentário. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo. Um enorme beijo no coração. Tchau, tchau!